Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a correção da atividade da semana passada, certo? Vou aqui relembrar para vocês qual a fórmula que a gente vai utilizar para a gente efetuar esses cálculos com valores aproximados de radicais. Só lembrando, pessoal, esses cálculos que a gente faz aqui sempre vão ser de valores aproximados, certo? Por isso, se der um resultado diferente do outro, se for próximo, se você puder arredondar e ficar um valor aproximado, não tem problema. Na primeira questão, ele pede para você dizer o valor aproximado de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Como a gente sabe, essas duas são raízes não exatas, né? Raiz quadrada exata, para a gente relembrar, como exemplo aqui eu tenho 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Isso aqui a gente falou no outro vídeo. E agora, como é que eu faço para efetuar essa soma? Primeiro, vou descobrir o valor de cada raiz. Vamos descobrir aqui primeiro o valor de raiz quadrada de 2. Essa segunda aqui, ó, eu coloquei aqui porque a gente vai utilizar exatamente a raiz quadrada de 2. Então, como é que vai ficar? Eu vou fazer aqui do lado. Passar aqui um traço, descobrindo primeiro a raiz quadrada de 2. Eu falei para vocês que vocês fizessem dessa forma. Raiz quadrada de x é igual a aproximadamente, não foi isso? Lembrando o sinalzinho de igual com esse sinal aqui significa aproximado. Aí, como é raiz quadrada de x, x vai ser o número em questão, né? Como eu estou fazendo aqui o da raiz quadrada de 2, então aqui eu vou substituir pelo 2. E a fórmula continua da seguinte forma: x mais q. Esse q, relembrando aqui, é o número mais próximo do x, que no caso aqui vai ser 2, né? Que possui raiz quadrada exata, certo? Vai ser o número q, como por exemplo, o 4, se eu quiser utilizar, ele é próximo do 2, né? Então, o 4 tem raiz quadrada exata? Tem. Então, seria o número que eu colocaria aqui. Continuando na fórmula, 2 vezes, esse 2 é da fórmula, tá? A raiz quadrada do número que eu utilizei aqui em cima, no caso Q, né? Que número é esse? Mais uma vez, é um número mais próximo que possui raiz exata. Mais próximo de quem? Mais próximo do x. E o x aqui a gente vai substituir pelo 2. Então, vai ficar de que maneira? Raiz quadrada de 2, né? Estou substituindo. É aproximadamente igual. Aqui é um sinal como se fosse um tio, tá, pessoal? Ficou mal feito. Então, repete o 2 mais Q. Eu mencionei o 4, pessoal, mas eu poderia colocar aqui 1, não poderia? O 1 tem raiz quadrada exata, não tem? E ele está mais próximo do 2, não tá? Então, eu vou colocar 1. Vai ser 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Na fórmula aqui eu tenho 2 vezes raiz quadrada de Q. No lugar do Q eu substituí por 1, né? Então, raiz quadrada de 1. Vamos ver aqui como é que vai ficar agora. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente igual a 2 mais 1 dá 3, não é isso? E 2 vezes raiz quadrada de 1 vai dar igual a quanto? A raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3, dividido por 2 vezes 1, né? Que é raiz de 1 é igual a 1, 2. Então, vai ficar igual a 3 dividido por 2, que vai dar igual a 1,5. Só lembrando, se trata de um valor aproximado, certo? Se eu fizer a multiplicação de 1,5 vezes 1,5, não vai dar exatamente 2 não, tá bom? Mas aí eu já descobri aqui qual é a raiz quadrada aproximada de 2, 1,5. Então, vamos guardar esse número aqui, ó, 1,5. Vou colocar aqui embaixo. 1,5 mais, agora eu vou fazer o que? A raiz quadrada de 3. Mesmo procedimento, tá? Como eu deixei um pouco espaço aqui, vou fazer aqui abaixo na folha. Raiz quadrada de 3
Por que eu estou colocando logo 3? Porque aqui geralmente era o x, né? Então vai ser igual a 3. Percebam que eu estou apenas fazendo na fórmula. Mais, qual o número mais próximo de 3 que possui raiz quadrada exata? É o 4, né? 4, raiz quadrada dele é igual a 2. Sobre 2 vezes raiz quadrada do número mais próximo, que eu utilizei o 4. Então, raiz quadrada de 4. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 vai ser aproximadamente igual a 3 mais 4, 7. Sobre 2 vezes raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, isso aqui é igual a 2. E 2 vezes 2 igual a 4. Aí, raiz quadrada de 3 vai ser aproximadamente igual a 7 dividido por 4 é igual a... Vamos fazer aqui. 7 dividido por 4. 1 vezes 4. 4 para 7 falta 3. 3 já vai dividir por 4? Não. Coloco o 0 aqui e a vírgula aqui. 30 dividido por 4. 7, né? 4 vezes 7, 28. 28 para 30 falta 2. 2 dá para dividir por 4? Não. Então, coloco o 0 aqui. Sem necessidade da vírgula, né? Porque já tem. 20 dividido por 4 igual a 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, 7 dividido por 4 é igual a 1,75, certo? Lembrando, aproximadamente, tá bom? Então, vamos voltar para lá, para a questão. Aqui vai ficar 1,75, tá ok? Aí agora eu somo 1,5 mais 1,75. Colocar aqui vírgula abaixo de vírgula, 1,75 mais. E aqui, coloca um 0, né? 0 mais 5, 5. 7 mais 5, 12. Vai a 1. 1 mais 1, 2 e 1, 3. Então, o meu resultado aproximado deu 3,25. Se não me engano, vocês olham os itens que vocês têm aí, que já que vocês copiaram, tem 3,1, né? Aí você marca aquele item que está mais próximo de 3,25, tá bom? E a segunda questão, pessoal, ela pede exatamente para eu dizer entre quais números está a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 eu encontrei aqui que era aproximadamente 1,5, não foi? Se é aproximadamente 1,5, ela vai estar entre o número 1 e o número 2, tá certo? Aí vocês verifiquem aí também qual é o item. Primeira questão, você marca o que é mais próximo de 3,25, que se não me engano é 3,1, que foi dado aí nos itens. E a segunda questão é o número que a raiz quadrada de 2 está entre 1 e entre 2, já que o resultado da raiz de 2 deu 1,5, tá bom? A terceira, ela pede a raiz quadrada de 10. Entre quais pontos ela está? Então, vamos fazer aqui aquele mesmo procedimento. Raiz quadrada de 10, aqui é a fórmula, tá? É aproximadamente igual a 10 mais... Qual o número mais próximo do 10 que tem a raiz exata? É o 9. Sobre 2 vezes a raiz quadrada do número mais próximo, que é o 9 que eu utilizei, né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 10 vai ser aproximadamente igual a 10 mais 9, 19. Dividido por 2 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente sabe que é igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, que dá igual a 6. Aí, então, raiz quadrada de 10 vai ser aproximadamente igual a... Vamos dividir. 19 por 6. Vou fazer aqui embaixo. 19 por 6. 3, né? 3 vezes 6, 18. 18 para 19 falta 1. 1 não dá para dividir, então coloco o 0 aqui
e a vírgula aqui. 10 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. 6 para 10 falta 4. 4 dividido por 6 dá? Não. Então coloca o zero aqui sem necessidade de outra vírgula, né? 40 dividido por 6 dá igual a 8. Opa, desculpa. Dá igual a 6. 6 vezes 6 igual a 36. 36 para 40 vai faltar 4. Observe que aqui vai ficar sempre resultando igual a 6, né? Como eu já tenho duas casas decimais, então vamos deixar essa 3,16, tá certo? Que aqui deu 4, ó, vai ficar dando 40 direto. 40 dividido por 6, aí vai ficar 6, 6, 6. Então, raiz quadrada de 10 é igual a aproximadamente 3,16, tá certo? Se é igual a 3,16, olhando para aquela reta, o 3,16, pessoal, vai estar entre quais números? Entre o 3 e o 4, né? Então, ele vai estar entre os pontos C e ponto D, de acordo com essa reta numérica, tá ok? Quarta questão, mesmo procedimento, só tem que fazer aqui uma divisãozinha, né? 46 dividido por 5. Vamos lá. 46 dividido por 5 vai dar igual a 9. Por que que é 9? 5 vezes 9 dá 45. 45 para 46 falta 1. 1 dá para dividir por 5? Não, mas o 10 dá. Coloquei o zero aqui e a vírgula aqui. 10 dividido por 5 dá igual a 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 46 sobre 5 é o mesmo que eu dizer raiz quadrada de 9,2. Aí vou fazer aquele procedimento todo, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, essa quarta e a quinta questão eu vou mandar uma foto, tá bom? Que já vai em 12 minutos, eu vou mandar uma foto, aí qualquer dúvida depois a gente esclarece, tá? Porque se eu for responder a quarta e a quinta, vai ficar muito grande, tá bom?